Bem-vinda ao programa, Larissa Krummel. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigada novamente pelo convite. Como é que está Balneário Camboriú? Está ótimo, muito bom. Ensolarada, linda? Com certeza. Que bom. Hoje a Larissa traz para a gente algo muito especial. Na verdade, nós vamos tirar daqui algumas dúvidas, vamos ter algumas dicas sobre o planejamento sucessório, sobre doação, o que é um holding familiar, testamento, inventário, heranças e muito mais. E nesse ponto, com esses temas, nós precisamos sim ser esclarecidos, né? Temos muitas dúvidas, por exemplo, em relação a quando aparecem e no momento delicado das nossas vidas, o que fazer, de que forma realizar. Ufa, de tudo isso que você vem trabalhando, inclusive com diversos processos nesse segmento, porque tem processo nessa área, hein? Tem, bastante. E muitas vezes sem solução. Ficam Sério, anos na justiça e depois de muitos anos é que você consegue solucionar eles, sai uma sentença, enfim. Então, é algo que é bem complicado, por isso que é tão importante, às vezes, os pais fazerem um planejamento sucessório. Você tem 3 medidas que podem ser adotadas para que possa ser feito esse planejamento sucessório. A primeira delas é a doação, segundo, o testamento, e tem também as holding familiares. Que são? As holdings familiares, hoje em dia muito se fala nas holdings, são empresas que vão, é uma empresa que vai administrar as outras empresas. Você vai ter benefícios com relação a tributos, não é necessário você fazer o processo de inventário depois que a pessoa morre, porque no próprio estatuto, no contrato social das holding, você já tem lá a previsão de como é que fica a distribuição das cotas dos sócios. É uma forma bastante, digamos assim, é importante que as famílias, elas procurem um advogado ou um profissional, um contador, muitas vezes, um profissional que entenda desse assunto e veja qual que é a melhor solução diante das necessidades que essa família possui. A gente sempre fala que é importante a gente fazer um rascunho antes, um desenho de como que nós podemos planejar esse evento da sucessão, que, querendo ou não, Vera, a única coisa certa que acontece na nossa vida é a morte. E nós temos que falar sobre ela, que é o que a gente corre sempre, né? E as pessoas nós temos que nos programar, porque depois de morto não adianta. Resumindo, é isso, né? E é importante porque para os familiares que ficam, geralmente há uma dor muito grande, claro, do luto que precisa ser superada. E quando essas coisas não estão resolvidas, acaba ficando pior, porque muitas vezes os irmãos acabam não se entendendo, aquilo que nós falamos, acabam criando brigas inacabáveis na justiça, infelizmente, ou muitas vezes com o segundo cônjuge do pai ou da mãe, a pessoa ela casa novamente e aí também as coisas não ficam claras e acaba gerando toda uma confusão. E ainda quando casa novamente, ainda é mais fácil do que quando simplesmente une, né? E como tu tem a união estável, aí complica muito também. Resumindo, você tem... Nossa, gente, olha o direcionamento. Ninguém nasceu para viver para sempre, a gente não é semente, é fato. Então, conversar sobre isso, como vai ser o depois, né? Quando eu me for, quem que vai ficar nisso ou naquilo, ou a questão das holdings acaba sendo muito interessante mesmo. Mas você falou na questão de doação. Se minha mãe hoje em vida doar para mim algo, mas os meus irmãos se sentirem lesados pós falecimento dela, ele também dá discussão judicial. O que acontece? A pessoa ela tem o direito de doar 50% e também de testar 50% do seu patrimônio. Isso a gente chama de cota disponível. Os outros 50% são para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os filhos, descendentes, ou os ascendentes, ou os cônjuges. Nessa ordem. A sua pergunta está relacionada aos irmãos que se sentiram injustiçados. Então, nesse caso, pode se tratar de uma colação, que é quando a pessoa ela já doa, nunca pode doar mais do que 50%, entendi, entendeu? Então, pode ser uma colação que a pessoa já doa em vida para a Vera ou para algum irmão, algum patrimônio, alguma casa, vê que precisa e já doa em vida, ou pode estar relacionada aos 50% com relação às cotas disponíveis. Então, isso é importante que fique claro entre as partes para que depois não se gere confusão. Mas você sabe que a preocupação é tão grande. Eu tive uma informação da cidade de Blumenau que tem casal hoje que pensa assim, eu vou ter um filho para não ter discussão na herança. Tem cabimento uma coisa dessa?
Nossa. de pessoas. Quanto mais, ainda mais se pensa nisso. Porque quanto mais se tem, mais discussão existe, né? Uhum. Você imagina que hoje as pessoas chegam a ter esse tipo de comentário em rodas sociais? Gente, não há necessidade. Tem como planejar tudo, organizar tudo e, pelo contrário, ter filhos, ter netos e não ter preocupação com isso, mas deixando tudo às claras como deve ser, procurando os profissionais. Exatamente. Aí evita problemas, né? Sim, tanto de ordem emocional como financeira. E às vezes a emocional pode ser mais danosa do que a própria questão financeira. É isso aí. Obrigada, Larissa Kimmel, nossa advogada, ela que atua nessa área, né? De planejamento sucessório, doação, herança, holding familiar. Bate um papo com ela, vale super a pena. Obrigada. Obrigada, Vera. Gente, nós vamos agora direto ao intervalo. Tem muito mais aqui na tela do programa da Vera. É só você ficar firme e forte aí do outro lado da tela. Voltamos em instantes.